Primeiro livro da Bíblia. Nós que no início deste ano iniciamos as exposições em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E durante meses temos exposto, versículo por versículo, esse importante livro da Palavra de Deus. E hoje chegou a vez de expormos o verso 14 e o verso 15 do capítulo 3. Gênesis 3, verso 14 e verso 15. Todos os irmãos encontraram? Diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Eu quero pedir ao irmão Eldo que fique em pé e faça essa oração ao nosso Deus. Oremos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata especificamente acerca da maldição que Deus lançou sobre a serpente. Depois de a serpente ter tentado a Eva para que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia prometido que se dela comesse, certamente ela morreria. E aqui, meus irmãos, nós encontramos essa maldição, essa que é a primeira maldição de todo o capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu disse para você que ela é a primeira, porque nós vamos encontrar outras maldições. Volte os olhos aí, por favor, ao texto de Gênesis 3, e você verá que, por exemplo, no versículo 16, você vai encontrar maldições também que Deus vai lançar sobre a mulher, ou seja, sobre Eva. E você também vai perceber aí do versículo 17 ao versículo 19, maldições que Deus vai lançar sobre o homem, ou seja, sobre Adão. O que eu quero que você perceba, a princípio, aqui no capítulo 3, é que todas as pessoas, todos os seres envolvidos no pecado do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles vão ser amaldiçoados. A serpente vai ser amaldiçoada, Adão vai ser amaldiçoado, Eva vai ser amaldiçoada. Ninguém vai estar livre do pecado. Porque é o seguinte, irmãos, quem semeia vento, colhe tempestade. Olhe, quem semeia a injustiça, colherá corrupção. Quem semeia o pecado vai receber juízo e paga da parte de Deus. E é sobre isso que nós vamos ver neste versículo de número 14, versículo de número 15. Nós vamos hoje nos concentrar especificamente na maldição que Deus lançou sobre a serpente. Meu propósito, portanto, nessa noite é expor esse texto da palavra de Deus, que não é um texto tão complexo, mas é um texto muito rico. E meu objetivo, irmãos, é mostrar para os irmãos
como a graça de Deus ela foi manifesta através da maldição que Deus lançou sobre a serpente. Para mostrar para mim e para você como se manifestou o Filho de Deus. Como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E ao final nós possamos amar mais ao Senhor Jesus Cristo, esse que nós acabamos de cantar, e celebrar a sua vitória sobre Satanás. Então vamos voltar os nossos olhos aí para o versículo 14, para o versículo 15, para iniciar a exposição da palavra de Deus. Note bem, aqui nesses dois versículos, nós vamos encontrar duas maldições que Deus vai lançar contra a serpente. No versículo 14, preste bem atenção, você vai encontrar uma maldição natural. É uma maldição que Deus vai lançar sobre o animal, ou seja, sobre a serpente enquanto animal. E no versículo de número 15, você vai encontrar uma outra maldição. Essa é uma maldição sobrenatural. Portanto, essa é uma maldição em que Deus não vai falar especificamente ao animal, mas Deus vai falar especificamente sobre aquele a quem estava possuindo o animal, ou seja, sobre Satanás. Então, primeiramente, versículo 14, você vai ter uma maldição natural, e em segundo lugar, no versículo 15, você vai ter uma maldição sobrenatural. Nós vamos começar, irmãos, pela maldição natural do versículo 14. Acompanhe a leitura do versículo 14, por favor, que eu farei agora. E em seguida eu vou explicar esse versículo. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Muito bem. No texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nessa porção deste versículo que nós acabamos de ler, Deus ele amaldiçoou a a serpente, dentre todos os animais. A ideia aqui do texto é que dentre de todos os animais, sejam aqueles animais domesticáveis, sejam aqueles animais selvagens, dentre todos esses animais, a serpente foi escolhida para ser a mais amaldiçoada dentre todos. E isso é uma grande ironia, meus irmãos. Porque se você ler os versículos anteriores do capítulo 3, você vai perceber, lá, salvo engano, no versículo de número 1, vai dizer que a serpente era a mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado. Você lembra disso? Pois bem, aquele animal que era o animal mais inteligente, o mais astuto, o mais sagaz, dentre todos aqueles que Deus havia criado, agora é um animal também mais amaldiçoado entre todos. E a grande pergunta que fica para mim e para você é: por que é que Deus amaldiçoou assim a serpente? Da maneira como ele amaldiçoou, que maldição tão pesada foi essa? Por que Deus fez assim? Irmãos, está claro aqui. Deus amaldiçoou a serpente dessa maneira, porque ela foi o instrumento pelo qual levou a humanidade ao pecado. E por conta que a humanidade pecou, todo mundo sofreu as consequências, portanto, da queda, do pecado, da maldição do pecado. E por isso Deus amaldiçoou a serpente da maneira como assim o fez. Mas convenhamos, irmãos, veja só, isso é no mínimo estranho. Deixa eu confessar para vocês que quando eu estive preparando esse sermão, eu achei estranho isso. Porque vamos refletir um pouco, irmãos. A serpente, ela, digamos assim, ela não foi necessariamente a culpada
pelo pecado da humanidade. Quem foi o culpado, ou quem foi, pelo menos, o agente do pecado da humanidade, quem foi? Foi Satanás, não é? A serpente, ela, enquanto animal, ela não tinha, e ela também não tem, até os dias de hoje, uma mente racional. A serpente, ela não tem um senso de pecado. O que eu estou dizendo, irmãos, é que ela não foi voluntariamente complacente com Satanás. Ela foi usada por Satanás. Ela foi um veículo de Satanás. Mas ela não foi a culpada por tentar, digamos assim, necessariamente a Adão e a Eva. Mas mesmo assim, mesmo ela não tendo essa consciência, diz o texto aqui da palavra de Deus, que Deus amaldiçoou o animal, ou seja, a serpente, de qualquer maneira. E aí fica a questão ética, né? Será se isso é justo? Será se é justo Deus amaldiçoar um animal que não tinha culpa, que não tem um senso de pecado? Será se Deus é justo em fazer isso? Eu vou além, irmãos. Será se faz sentido Deus amaldiçoar um animal? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque, assim, coitada da serpente, a serpente não tem racionalidade. Imagina Deus falando para um animal, a serpente, ela não tem autoconsciência, como eu e você temos. Então, Deus falar para a serpente que ela ia ser amaldiçoada, assim, para a serpente não fazia muita diferença, porque afinal de contas ela nem entendia aquilo que Deus estaria dizendo. Então, por que Deus fez tudo isso? Essas são perguntas importantes. E eu vou dizer para os irmãos por quê. Por que Deus amaldiçoou a serpente, mesmo ela sendo usada por Satanás, e mesmo ela não tendo consciência da maldição que Deus estava lançando sobre ela? Eu acredito, irmãos, que Deus lançou essa maldição sobre a serpente com o objetivo de ilustrar, de dar uma espécie de sinal para mim e para você, da humilhação que Deus estava lançando, sobretudo sobre Satanás. De maneira que todas as vezes que nós víssemos uma serpente, todas as vezes que víssemos uma cobra, de alguma maneira nós lembrássemos da humilhação que Deus estava subjugando a Satanás, por conta daquilo que Satanás havia feito. Eu vou dar aqui para os irmãos uma razão disso. Vou dar uma razão para os irmãos. Os irmãos lembram a história de Satanás? A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que Satanás, ele era um anjo, ele foi criado como anjo, ele era um querubim ungido, diz Ezequiel. Só que ele, mesmo sendo grande, mesmo ele sendo alto e sublime, diz a palavra de Deus que ele queria mais, ele queria para além da posição que ele tinha. E o que foi que ele quis? Ele queria o trono de Deus. E para conseguir isso, ele enganou uma terça parte dos anjos. E e deflagrou uma revolta contra Deus. Deus debelou aquela revolta e lançou Satanás e os seus demônios aqui à terra. Isso foi uma grande humilhação. Foi a primeira grande humilhação. Deus lançou Satanás aqui na terra, no pó dessa terra. Mas só que quando Satanás chegou aqui na terra, ele não esqueceu do seu propósito. Ele continuou com o desejo. Agora, o desejo dele era dominar o ser humano e ser o rei dessa terra. E aí ele foi e iniciou, portanto, a tentação com a mulher e da mulher para com o homem. E aí nós temos aqui, meus irmãos, o homem e a mulher comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento Satanás pensou, agora sim eu tenho domínio sobre esse mundo. Agora eu implantei o meu reino neste mundo. E aqui Deus vai novamente interferir. E vai lançar uma maldição sobre Satanás e vai lançá-lo ainda mais abaixo. Ele vai rastejar
de tal maneira que todas as vezes que nós víssemos uma cobra, nós lembraríamos da queda de Satanás, aquele anjo que era querubim ungido, que estava num lugar altíssimo, mas por conta do seu desejo, da sua altivez, do desejo de querer ser maior do que Deus, ele foi humilhado uma vez e ele foi humilhado duas vezes, cada vez mais baixo. Então, portanto, a cobra, o rastejar da cobra é justamente uma espécie de símbolo, é uma espécie de sinal da maldição de Deus contra Satanás. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que o versículo 14 também vai nos ensinar, o restante do versículo 14. Volte os olhos para o versículo 14. Diz aí no finalzinho do versículo 14: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui Deus está lançando duas maldições sobre Satanás. A primeira maldição, diz aqui o texto, é que essa maldição ela era sobre o rastejar sobre o ventre. Existe uma tradição rabínica que diz que a cobra, é possível que isso seja verdadeiro, nós não sabemos, mas é muito possível que isso seja verdadeiro, que a cobra, quando ela foi criada, ela andava de forma ereta, ela se locomovia pelo menos de forma ereta. Isso parece fazer sentido pelo fato de que lá no livro do Apocalipse, essa cobra de Gênesis capítulo 3 é identificada como um dragão. E você sabe que o dragão ele tem patas. E muitas vezes as patas do dragão elas são utilizadas para que o dragão possa se locomover de forma ereta. Então é possível que lá no passado, essa cobra, antes dela receber a maldição de Deus, ela se locomovesse assim, ereta, e quem sabe com patas. Mas agora, depois do pecado, ela estivesse assim, rastejando. Diz aqui o texto da palavra de Deus que isso, portanto, é uma forma humilhante, é uma humilhação que Deus está dando, portanto, à serpente. Essa é a primeira humilhação. A segunda humilhação, ou a segunda maldição, diz aí o texto, é comer o pó da terra todos os dias. Isso não significa dizer, meus irmãos, que a cobra vai se alimentar com pó. A cobra se alimenta de insetos, a cobra se alimenta de pequenos roedores, a cobra ela se alimenta de coisas assim. A cobra não come pó. Mas quando a Bíblia diz que a cobra ela vai comer pó, ela está querendo falar da condição de humilhação que a cobra se encontra pelo seu próprio rastejar. Quando ela está rastejando, inevitavelmente, mesmo ela não comendo em si o pó para a sua alimentação e para a sua subsistência, ela acaba de alguma maneira ingerindo isso, mesmo sem querer. Isso de alguma maneira é um modo de Deus humilhar ainda mais este animal. Talvez tenha algo mais profundo. Se você lê o Antigo Testamento com alguma frequência, existe uma expressão lá, que é vez por outra usada, que é lamber o pó. Essa expressão lamber o pó, ela é muito utilizada para falar a respeito de guerreiros que foram derrotados em uma batalha. Então, quando você encontra lamber o pó, é de um guerreiro que foi derrotado e ele agora está no chão. A sua condição é de alguém derrotado, humilhado e que está no chão, lambendo o pó daqueles que foram vitoriosos sobre ele. Se, de fato, o autor inspirado tiver uma ligação com esse pensamento ao longo das Escrituras, que é o que eu penso que há, por conta do Espírito Santo de Deus agir em todos os autores das Escrituras, eu acredito que também esse texto da palavra de Deus está nos ensinando, portanto, a vitória de Deus sobre
sobre Satanás. Satanás ele está derrotado, e é uma derrota humilhante. Satanás ele está lambendo o pó daquele que é vitorioso sobre ele. Então, meus irmãos, o que eu quero que todos vocês entendam é que quando o texto diz aqui da palavra de Deus que a cobra vai rastejar no pó da terra, isso é um sinal e um símbolo da humilhação de Deus contra Satanás e da derrota de Satanás para o Senhor. E é porque a rebelião de Satanás falhou, tanto nos céus como na terra, que nós percebemos o quanto nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E isso já nos prepara, portanto, para o versículo 15. No versículo 14, nós vimos a derrota e a humilhação e a maldição natural que Deus lançou sobre a serpente. Mas no versículo 15, nós vamos encontrar a maldição sobrenatural que Deus lançou sobre Satanás. Agora no versículo 15, Deus não vai falar mais sobre animal, Deus não vai falar sobre cobras, Deus agora vai falar a respeito do anjo caído que é Satanás. Ele vai falar de uma maldição, e essa maldição, diz aí o início do versículo 15, está relacionado a uma inimizade. Então Satanás ele vai ser amaldiçoado por Deus com uma inimizade. O que é uma inimizade, irmãos? Inimizade é hostilidade. Inimizade é ódio. Inimizade, irmãos, pode gerar um conflito. E é sobre isso que nós vamos ver Deus amaldiçoando a Satanás. E nós podemos ver essa maldição, esse conflito, essa inimizade, essa hostilidade sendo demonstrada em 3 níveis. Eu vou mostrar para os irmãos esses 3 níveis. Veja o primeiro nível, aí no início do versículo 15. Veja só. Primeiro nível. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse é o primeiro nível de inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher. É uma inimizade de ordem individual. É uma inimizade entre a mulher, ou seja, Eva, e a Satanás. O segundo nível, veja só, ainda no versículo 15. Entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, essa é uma inimizade já de ordem coletiva. O descendente de Satanás vai ter inimizade com o descendente de Eva. Esse é o segundo nível. E finalmente o terceiro nível. Veja só o final do versículo 15. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, meus irmãos, nós temos uma inimizade de 2 pessoas específicas. Essa é uma inimizade escatológica. E muitos têm usado essa inimizade para falar acerca de Jesus e da sua luta final contra Satanás. Eu quero trabalhar cada uma dessas facetas, cada um desses níveis de inimizade, antes da gente concluir o sermão. Vamos voltar para o início do versículo 15. Vamos falar a respeito do primeiro nível do conflito. Veja o versículo 15. Diz assim, Deus a Satanás: porém inimizade, ou seja, eu vou colocar hostilidade, eu vou colocar um conflito entre ti, ou seja, entre você, Satanás, e a mulher, ou seja, entre você, Satanás, e a Eva. Essa maldição, irmãos, Deus estava lançando, ela era muito necessária, porque quando Eva foi tentada por Satanás, Eva entrou em uma aliança com Satanás. Aquela aliança que Deus havia feito com a humanidade, ela havia sido quebrada. Uma prova disso, que quando Deus vai procurar Adão e Eva na viração do dia, o que é que a humanidade faz? Ela se esconde de Deus, ela não quer mais ter comunhão com Deus. Pelo contrário, o próprio Adão diz que tem medo de Deus.
A comunhão com Deus foi quebrada. Eles se escondem de Deus. Então, lá no Jardim do Éden, quando Eva ela é enganada, existe ali uma aliança, portanto, entre a serpente, entre Satanás e a humanidade. Então, foi nesse contexto em que Adão e Eva fizeram uma aliança com a serpente, que Deus surge para quebrar essa aliança maldita, a aliança que Satanás havia feito com aqueles que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, Deus diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo, nunca mais haverá comunhão entre você, Satanás, e a Eva. Nunca mais Eva vai se afeiçoar a você, nunca mais ela vai ser seduzida por você, nunca mais ela vai ser enganada por você. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a providência de Deus. Nós encontramos Deus, Ele salvando Eva dos laços de Satanás. Porque a menos que Deus intervisse, a menos que Deus quebrasse aquela má comunhão, Eva continuaria durante todos os dias da vida dela presa em aliança com Satanás. Mas Deus está intervindo e quebrando esse jugo. E Deus está dizendo, olha, eu vou colocar inimizade, eu vou acabar com essa amizade entre você e a Eva. Eu vou colocar inimizade entre vocês dois. Esse é o primeiro estágio da inimizade que Deus está lançando, portanto, entre Satanás e a humanidade. O segundo estágio está aí na continuidade do versículo 15. Volte os olhos para o versículo 15. Aí Deus diz assim também, eu vou pôr inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Essa palavra descendência, ela é uma palavra que ela está no singular, mas ela é uma palavra que ela é coletiva, ela se refere a um grupo de coisas ou um grupo de pessoas. No caso dessa palavra descendência, ela diz respeito ao quê? A posteridade, aos filhos de Eva, aos netos de Eva, aos bisnetos de Eva, e enfim, todos aqueles que viessem a partir de Eva. Então, Deus está dizendo o seguinte, olhe, aqueles que vierem de Eva, eu vou colocar inimizade deles contra você, Satanás. Certo? Não vai ser apenas Eva que não vai gostar de você, não. Os descendentes de Eva também não vão gostar de você. E os seus descendentes também não vão gostar dos descendentes de Eva. Agora nós temos um problema aqui, meus irmãos. Nós temos aqui um grande problema. Porque Deus está falando aqui a quem? Deus está falando para Satanás. E você sabe que Satanás é um anjo. E Satanás, portanto, ele não tem posteridade. Jesus Cristo diz que os anjos, eles não têm descendência. É isso que ele diz em Marcos, no capítulo de número 25. Então, como é que a gente pode entender essa passagem, quando Deus diz assim, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente? Como é que pode isso? Eu acredito, irmãos, que o texto aqui está falando de uma descendência espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 8, versículo 44, ele se referindo aos judeus do seu dia, disse assim, ó, vocês são do diabo, o diabo é vosso pai, porque vocês querem satisfazer os desejos dele. Então, se nós estivermos certos, e eu acredito que nós estamos, eu não tenho dúvida disso, então, o que Deus está dizendo é o seguinte, que Ele vai colocar uma inimizade entre os descendentes espirituais de Satanás e os descendentes espirituais da mulher. O que o texto está nos dizendo é que a partir de agora a humanidade vai ser dividida em duas, os filhos de Deus e os filhos de Satanás.
Esses filhos de Deus e esses filhos de Satanás vão ter uma inimizade ao longo da história. É por isso que no Antigo Testamento você encontra tanta guerra, você não encontra tanta batalha, você não tem tanto sangue no Antigo Testamento, não é? É justamente por causa de Gênesis 3,15. É justamente porque Deus havia colocado, portanto, essa inimizade entre essas duas descendências. Então Deus ele está dizendo isso. Vou colocar inimizade entre a tua descendência, Satanás, e a descendência da mulher. Você percebe isso imediatamente, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 4. Por exemplo, Caim, ele vai assassinar quem? Abel. Aí você vai lá no Novo Testamento, em 1 João, no capítulo 3, vai dizer que Caim, ele era filho de quem? Filho do maligno. Filho do maligno, ele era filho de Satanás. Ele era descendente físico de Eva, é verdade, mas ele não era descendente espiritual de Eva. Ele era descendente de Satanás. Então, Caim, ele vai matar a Abel. E esse assassinato só demonstra portanto, essa inimizade entre o homem, entre a humanidade, entre aquilo que Deus havia colocado entre a descendência da mulher e entre a descendência, portanto, da serpente. Esse é o segundo nível de inimizade. E o terceiro e último nível de inimizade, para concluirmos, irmãos, está aí no final do versículo 15. Veja só, diz aí o texto: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos uma mudança sutil. Porque lá no nível anterior, estava se usando um substantivo no coletivo, a tua descendência. Mas aqui, meus irmãos, no hebraico, não na tradução em português, mas no hebraico, existe um pronome pessoal, ele. Aqui é traduzido como um pronome demonstrativo, este. Mas lá no hebraico é um pronome pessoal. Então, se volta para um único indivíduo, entre todos aqueles que a descendência ela é representada. Certo? Então, parece que cada uma das descendências vai ter um representante. E diz aqui o texto que eles vão fazer uma luta corpo a corpo. Cada um representando essa própria descendência. Perceba, diz a linguagem aqui: este te ferirá a cabeça. Ou seja, o descendente da mulher vai ferir a cabeça do descendente da serpente. E este, ou seja, o descendente da serpente, lhe ferirás o calcanhar do descendente da mulher. Quando uma cobra, ela vai dar o bote, geralmente uma pessoa, ela vai procurar onde? Ela vai picar onde? É justamente no calcanhar, no tornozelo. E quando a gente quer desferir um golpe letal sobre a cobra, qual é o lugar que a gente mira? É na cabeça. Então, são golpes mortais. A cobra, ela vai procurar o lugar da nossa maior vulnerabilidade, que é o nosso calcanhar, ao passo que nós também vamos procurar o lugar onde ela tem maior vulnerabilidade, que é justamente a sua cabeça. Então, é isso que vai acontecer. Um dos descendentes da mulher vai sofrer um golpe do descendente da serpente. Ele vai ferir o calcanhar, vai ser um ferimento com veneno, que vai matá-lo. Mas antes dele morrer, ele vai esmagar a cabeça da serpente, vai matar a serpente. Bem, meus irmãos, quem é esse herói que vai esmagar a cabeça da serpente? Ao longo da história da redenção, muitos têm chamado esse texto de proto-evangelho. Ou seja, é o primeiro lugar em toda a Escritura onde o Evangelho de Jesus Cristo é proclamado. Mostrando aqui, meus irmãos, a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. E eu acho, irmãos, que é justamente isso que o texto está nos ensinando, que o Novo Testamento, inclusive, vai nos ensinar. Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3.
Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas 3, nós já estamos concluindo. Veja que aqui em Lucas, no capítulo 3, nós temos a genealogia. Veja o versículo 38. Do versículo de número 23 até o versículo 38, você tem a genealogia de Jesus Cristo. Veja o versículo 23, leia comigo. Ora, tinha Jesus ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melque, este filho de Janai, filho de... Agora, aí você vai vendo, né? Descendente por descendente, até você chegar no versículo 38. Leia o versículo 38 para mim, por favor. Leia. Cainã. Você percebe? Então, Jesus Cristo, ele está dentro da descendência de Adão. Ele é descendente da mulher. E aí, meus irmãos, sabe o que é interessante? Você encontra aqui em Lucas, no capítulo 3, essa genealogia mostrando que Jesus Cristo é o descendente da mulher, é o descendente de Adão. E logo na passagem seguinte, em Lucas, no capítulo 4, você encontra Jesus Cristo indo para onde? Olha aí em Lucas 4, Jesus Cristo vai fazer o quê, irmãos? Diz aí o texto que ele, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. E o que foi que aconteceu lá no deserto? Ele foi lutar com Satanás. E lá no deserto, ele enfrentou Satanás numa condição extremamente adversa, se comparado àquilo que Adão experimentou. Adão, ele foi tentado por Satanás lá no Jardim do Éden, um lugar cheio de frutas. Era nas melhores circunstâncias possíveis, e mesmo assim ele caiu. Jesus Cristo foi tentado no deserto, mas sem nunca pecar, para ensinar para mim e para você que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a primeira vitória de Jesus Cristo contra Satanás. Mas finalmente, o Senhor Jesus Cristo foi vitorioso em definitivo, lá na cruz do Calvário. Ele, antes de ser crucificado, ele orou lá no jardim do Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E lá na cruz do Calvário ele foi crucificado, ele foi morto pelos nossos pecados, ele recebeu a picada da serpente. Mas foi lá na cruz do Calvário também que ele esmagou a cabeça da serpente. Porque o texto de Colossenses 2, o texto que orientou a nossa liturgia até há pouco tempo atrás, vai dizer no versículo 15 que Jesus despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Foi lá na cruz do Calvário que ele derrotou Satanás. Foi lá na cruz do Calvário que ele pisou a cabeça da serpente em definitivo. Foi lá na cruz do Calvário que ele nos deu a vitória. E lá na cruz do Calvário que nós somos mais que vitoriosos nele. Eu quero concluir minhas palavras, irmãos, nesta noite, fazendo uma pergunta para você, muito sincera. De que lado você está? Eu disse para você que a humanidade ela é dividida em duas: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Não existe um meio termo. Não existe, digamos, não, fulano de tal, ele é amigo do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que quem não é por ele, é contra ele. Quem não está com ele, espalha. Não ajunta, mas espalha. A minha pergunta é, você está de que lado? Você está do lado vitorioso
de Cristo, ou você está do lado derrotado de Satanás? Se você ainda não declarou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reflita muito nessa pergunta. E se você quiser, e se você chegar à conclusão que não está do lado de Cristo, a Bíblia tem uma doutrina maravilhosa que é chamada de doutrina da adoção. Essa doutrina da adoção diz que uma vez você confessando os seus pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo, você nasce de novo. E em vez de você ser filho de Satanás, você passa a ser filho de Deus, você é adotado na família de Deus, você se torna irmão de Jesus Cristo e co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. E reinará com Ele pelos séculos dos séculos. Isso significa dizer que você vai sofrer muito, essa inimizade vai acontecer, todos aqueles que querem viver em Cristo serão perseguidos. Mas a exemplo do que cantamos agora, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo na vida se acabar e a morte enfim chegar, com Ele nós reinaremos. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos?